nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação. Hoje celebramos a festa da conversão de São Paulo, esse grande apóstolo de Cristo que de perseguidor se tornou um seguidor. Aquele que antes condenava se tornou instrumento de salvação e de libertação para o seu povo. São Paulo, esse grande judeu que era um fariseu, esse homem que era zeloso pela lei, mas encontrou em Cristo o verdadeiro sentido da lei, que é a obra da graça que eleva a lei à sua plenitude. Por isso, o Evangelho de hoje nos traz o mandato missionário de Cristo, esse mandato que São Paulo entendeu muito bem e assumiu como vocação e missão na sua vida. O Evangelho de hoje, Jesus diz: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Aqui nós vemos algo importante, porque quando Jesus Cristo diz aos seus discípulos para anunciar a toda criatura, significa que a boa nova do Evangelho é uma obra de salvação para a criação inteira. Por isso que São Paulo, na carta aos Colossenses, vai dizer que Jesus Cristo, nele se recapitula todas as coisas. Jesus é a cabeça de toda a criação. Por meio dele todas as coisas foram feitas, porque ele é a palavra criacional. Ele, por meio dele, todas as coisas existem, porque ele existe antes de tudo, porque ele não só existe, mas ele simplesmente é, com o Pai e o Espírito Santo. Aqui nós vemos que a obra do anúncio do Evangelho é uma obra de reharmonização, de reordenamento. A verdade que Jesus ensina e nos chama a transmitir ao mundo é para uma harmonia da criação. Jesus, ele vai nos chamar a essa realidade. Nós somos responsáveis pela criação, porque o ser humano foi criado para administrar, para guardar e cultivar o dom de Deus. Por isso que Jesus Cristo não envia os seus discípulos a anunciar somente aos homens. É claro que os homens é o ponto central desse anúncio, mas esse anúncio aos homens faz com que toda a criação seja reordenada, seja elevada à sua plenitude, à plenitude da sua natureza. Por isso que Jesus Cristo vai dizer: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Aqui nós temos algo que tem a ver principalmente com os seres humanos, porque o crer significa aderir, e para essa adesão é necessário o batismo, esse mergulho, essa imersão na vida da graça, essa imersão na vida do próprio Deus. Depois, Jesus Cristo ele vai dizer sobre os sinais que acompanharão aqueles que crerem. E ele vai dizer: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Aqui nós vemos esses sinais, os sinais daqueles que realmente creem e daqueles que se colocam a serviço do anúncio do Evangelho,
assim como fez São Paulo, porque expulsarão demônios. Expulsar demônios não é fazer exorcismos, mas quando nós anunciamos a verdade da salvação, as consciências elas se abrem a uma nova vida. E isso já é expulsar o demônio, expulsar a obra do maligno da vida das pessoas. Depois, falarão novas línguas. Falar novas línguas significa se tornar capaz de dialogar com todas as pessoas, com todas as nações, com toda a humanidade, para que possamos verdadeiramente nos entender e caminhar num único sentido. Por isso que essa é uma manifestação daquilo que realmente é a obra da graça em Jesus Cristo. Depois, também, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Aqui, Jesus Cristo, ele nos dá uma esperança e nos chama a uma vida de confiança, porque aqueles que anunciam o Evangelho do Reino não podem ter medo daquilo que pode acontecer consigo, porque Jesus Cristo, que é aquele que nos envia, ele nos protege pelo seu Espírito Santo e nos dá a força, o ímpeto, o ânimo para anunciar, para fazer aquilo que Ele mesmo nos envia a realizar, para que possamos anunciar a boa nova do reino sem medo, porque Ele mesmo nos protege, assim como muitos santos que andaram por meio de serpentes ou beberam coisas envenenadas, Deus assim o protegeu, para que pudesse ser manifesta a glória de Deus por meio dos seus santos. Assim também, na vida de São Paulo aconteceu, porque Deus o privou de várias circunstâncias, não o privou do sofrimento, mas diante de todos esses sofrimentos, permitiu com que ele desse testemunho do Evangelho através da sua vida, através daquilo que era o seu ânimo de anunciar a boa nova da salvação. Porque o nosso tempo nessa terra é o tempo necessário para que possamos testemunhar, participar da glória de Deus e manifestar a glória de Deus ao mundo. Por isso que não podemos ter medo de anunciar, porque quando Jesus Cristo nos envia, Ele já preparou o caminho e Ele nos protege de todas as adversidades, para que Deus seja conhecido, seja amado e seja cada vez mais adorado. E por fim, Jesus Cristo vai dizer: quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Aqui nós vemos também algo importante, porque a cura desses doentes acontece primeiramente no âmbito do espírito, que é o sentido da vida. Jesus Cristo devolve o sentido da vida às pessoas, à humanidade. E por isso que quando nós impusemos a mão sobre alguém e pedimos essa cura desse âmbito espiritual, nós estamos sendo canais da graça para com essas pessoas que têm um encontro pessoal com Deus. E a partir desse encontro pessoal, começam a desejar a vida eterna, o reino dos céus. Esse é o sentido, a cura verdadeira espiritual. Depois, nós vemos que também se realiza uma cura na alma, porque a cura na alma é a ordenação, a reharmonização das paixões interiores, dessas pulsões que dentro em nós, quando estão desordenadas, nos arrastam ao pecado. Mas quando nós somos curados em nossa alma, começa a surgir em nós um padrão de comportamento virtuoso. E essa cura na alma vai gerando também uma cura no corpo. E essa cura do corpo, ela vai se realizando gradativamente, porque na conversão diária, nós vamos alcançando dia após dia aquilo que é
a obra do Evangelho, do Reino em nossa vida, para que possamos alcançar aquilo que é a plenitude da nossa natureza e sendo capazes de administrar e cultivar a criação, possamos novamente trazer a plenitude em toda a criação de Deus, que é o grande desejo de Deus, que nós possamos colaborar com a harmonia, a plenitude da sua criação. Por isso que São Paulo, em suas cartas, vai falar muitas vezes dessa realidade nesses 3 âmbitos da nossa vida, onde nós precisamos ser restaurados. E o que restaura a vida do ser humano é o anúncio do Evangelho. É sim a pessoa de Jesus Cristo que gera esses grandes sinais na vida daqueles que creem. Por isso que nesse dia onde celebramos a conversão de São Paulo, peçamos a Deus a nossa conversão, para que possamos cair também por terra daquilo que são as nossas vaidades, o orgulho e a soberba que nos impede de nos unir cada vez mais a Deus, para que possamos, na cegueira humana, possamos contemplar a luz divina, como São Paulo assim experimentou esse encontro pessoal com Deus, com Jesus Cristo, que realmente nos chama a viver essa grande obra de restauração da criação. São Paulo, apóstolo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.